lixo vai parar quando não é descartado no local correto, nas galerias de esgoto e nos rios, e causam enchente, nos terrenos baldios para juntarem bichos e poluírem. Vai virar fumaça, porque ainda tem quem coloque fogo, queime o solo e polui o ar. Sem contar a intoxicação por causa de todos os elementos químicos presentes no plástico, no alumínio, nos metais, entre outros, que vão parar no lixo. Qual é o sentimento ao ver essa imagem? Tristeza? Indignação? Medo? O Arquivo A dessa semana vai falar sobre a luta pela solução desse problema, o reaproveitamento. O Brasil produz cerca de 82 milhões e meio de toneladas de resíduos sólidos por ano, segundo a Abrelp, a Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. E por causa da Covid-19, nos últimos anos, os resíduos de saúde aumentaram 4%, bem acima do crescimento anual, média que chegou a 1% nos últimos 5 anos, ainda segundo a Abrelp. O que deveria amenizar o impacto desse aumento, a criação da Política Nacional de Resíduos Sólidos em 2010, não teve avanço. Para se ter uma ideia, quando foi lançada, o Brasil aproveitava 4% do lixo reciclável. 9 anos depois, o aproveitamento aumentou em apenas 1%. Como a própria lei diz, né, a responsabilidade é compartilhada e muitas vezes esse compartilhamento de responsabilidade não fica muito claro, né? E a gente tem um problema sério na área de resíduos, que é a falta, como você mesmo disse, de informação. O que a gente tem hoje em relação a resíduo sólido domiciliar, vamos caracterizar, né, aquele que está na casa do cidadão, é que uma parte é recolhida pelo sistema público, que é porta a porta, e as demais são muitas vezes geridas, né, ou gerenciadas por organizações não governamentais, cooperativas, e dependendo se você tem o conhecimento ou não, você destina corretamente. Muitas vezes o que acontece é que alguns descartes não são, alguns tipos de resíduos descartados, né, não são recolhidos pelo setor público, e o que acontece é que as pessoas, na falta de conhecimento, ou na falta mesmo de atenção sobre a questão do resíduo sólido, da importância, né, que essa questão tem na vida diária delas, como você disse, vão descartar em terreno baldio porque é o mais fácil para eles. Imagine se os catadores de lixo reciclável tivessem desistido desse trabalho. Em que situação estaríamos hoje? Nessa empresa de reciclagem na cidade de Taubaté, no interior de São Paulo, todo catador de lixo que chega consegue vender o bom lixo que coleta nas ruas. A maioria traz garrafas PETs e papelão. O material já chega separado para facilitar a pesagem. No final, a venda é certa. Esses são clientes fiéis, segundo a gerente Juscelie. A gente compra papelão, ferro, metal, em gerais e plásticos. Os nossos resíduos principais que a gente compra. E então eles trazem pra gente, a gente faz a triagem, né? A gente conscientiza eles fazerem essa triagem, essa semi-triagem, eles traz aqui, a gente faz a triagem, separa. Tem coisas que vai pra caçamba grande e já vai direto pra indústria, né? E tem coisas que a gente tem que prensar, tem que fazer a triagem, igual o plástico e o papelão. A gente tem que triar ele, prensar, aí fez uma carga e manda para a indústria também. Nós somos o segundo passo, depois a gente vai para a indústria direto, que reutiliza, né? O papelão também chega em grande quantidade e dali o material é levado para os fundos do depósito e separado. Cada peça tem o seu lugar e tudo se aproveita. É um ciclo que você ensina o seu filho, né, a não jogar, que ele pode lucrar com isso, porque o brasileiro, infelizmente, ainda se entende muito na parte monetária, a desigualdade social é muito grande. Então, o nosso trabalho hoje de estar aberto, não só na reciclagem como empresário e vários outros desse mesmo ramo,
de estar abertos hoje e comprando, a gente presta um grande serviço, né, à sociedade, às prefeituras, ao país, né? Em São José dos Campos, também no interior de São Paulo, o lixo vale ouro. Tudo que pode ser reaproveitado é separado por essas mulheres. Papel, plástico, só não passa lixo orgânico. Então, a minha função é separar na mesa todo tipo de material. E papelão. Então eu faço tudo de pouco, porque a gente separa e o papelão, copinho, papel branco, papel misto, vidro. Então eu separo um pouco de cada. O trabalho é minucioso. Enquanto tem material, elas estão ali. Sem contar o aprendizado de que o lixo tem muito valor. Muita gente não sabe ainda separar o lixo do reciclado. Eu acho que não sabe ainda a importância que o reciclado está fazendo na vida das pessoas e na vida do mundo inteiro, né? A limpeza higiênica que tem no Brasil. Então a gente se depara com muitas coisas que a gente fica até assustada na mesa. Que tipo de material que chega aqui para vocês que são reaproveitáveis? São reaproveitados é o papelão, papel branco, ampara essas sacolinhas aqui, a gente aproveita muito, né, que a gente vê muito aí por aí jogado. Tampinha, garrafa, tudo serve pra gente, latinha. A gente não sabia que o lixo, não sei que muita gente em casa sabe, e que não sabe separar, mas se você vê na televisão muitas coisas que o lixo faz, acho que as pessoas ficariam mais ricas ainda. Aquele lixo que a gente viu que as mulheres separam, fazem a seleção, dividem em sacos, vem parar aqui nesse balcão da cooperativa São Vicente para ser prensado. Esse trabalho é feito por essas pessoas aqui que também são trabalhadores dessa cooperativa e eu vou conversar com o seu Eli. Seu Eli? Oi. Ele é secretário aqui dessa cooperativa e vai explicar um pouquinho como funciona esse processo, né, seu Eli? Aqui são prensados, né? Aqui no caso tem o material que é o plástico, que é da garrafa PET, né? Também tem os papéis, os papelões. Como que isso funciona, né? Esse material já vem separadinho? Esse material começa assim, começa lá fora com nossos colaboradores. Aí o nosso caminhãozinho vai até eles, pega esse material, traz esse material, coloca aí fora, aí vai para a prensa das mulheres, para a mesa das mulheres, aí elas separam a garrafa PET, tá vendo? Tudo garrafa PET. Você separa o papel branco, separa o papelão, todo tipo de separação é feita lá. Aí é colocado nesse sacão que chama Berg, aí desse sacão vem para cá. Aí quando tem um número determinado de sacos já, eles vão para a prensa, né? E são prensados onde saem os fardos. Esses fardos são pesados ali numa balança, são colocados ali num depósito que nós temos e é onde vem o comprador buscar. O quilo de papel branco nessa cooperativa custa 90 centavos. Então, um fardo desse, por exemplo, com cerca de 200 quilos, é vendido a R$ 222 mais ou menos. Por ser uma cooperativa de lixo, o valor arrecadado é usado para pagar as despesas de água e energia e o restante é dividido entre os cooperados. E assim que o cliente chega, todos esses fardos vão para o caminhão. O plástico que era lixo vai se transformar em tampinhas de garrafa, o alumínio em novas latinhas, entre outros produtos, como o artesanato.
Agora a gente vai mostrar uma outra forma de reaproveitar o lixo, transformando ele em arte. Nós estamos em Paraibuna, vemos ao ateliê da Silmara. Paraibuna fica no interior de São Paulo, viu? Aqui bem próximo à rodovia dos Tamoios. E a gente vai mostrar como que a Silmara faz o reaproveitamento, transforma o lixo em arte. Oi, Silmara, olá, prazer te conhecer. Tudo bom? Vim conhecer. Prazer foi meu. Seu trabalho lindo. Mostra pra gente um pouquinho então, de tudo que você faz. Sim, vamos lá. Vamos lá, te então? mostrar. Vamos lá. Silmara, o que você produz, né? E você aproveita que tipo de material? Então, eu aproveito essas embalagens que nós utilizamos em casa. Então, o meu material, a minha matéria-prima do mosaico, o trabalho que eu faço, eu trabalho com mosaico ecológico. Esse mosaico, ele é feito com essas embalagens de produtos que nós temos em casa. Então, são produtos que eles são totalmente poluentes, né? São embalagens totalmente poluentes e que você aproveita quase toda. De uma embalagem como esta, eu só tiro a parte de cima e o fundo. O restante da embalagem toda eu utilizo. Então, assim, a matéria-prima que eu uso para o mosaico vem toda desse plástico. E aí, com esse material que sobra, né, que você dispensa, o que você faz com ele? Essa parte que sobra do material, eu separo numa caixa e eu devolvo para o catador que faz a coleta aqui no bairro. Tem um rapaz que faz a coleta e aí eu junto essa parte que eu não utilizo e devolvo para ele. Quando eu preciso de alguma peça em quantidade grande, de uma cor específica, né, se eu for fazer um trabalho, precisar de várias peças iguais, eu vou até ele e peço para ele me ajudar a coletar. Porque assim, eu uso o que eu tenho na minha casa e aí também as minhas amigas, o pessoal que já sabe que eu faço, guarda para mim uma embalagem, lava e me entrega. E aí eu uso elas para fazer o artesanato. Qual é o conceito? Por que você escolheu trabalhar com material reciclado? Então, eu sempre trabalhei com artesanato. Bastante tempo eu trabalho com artesanato. Mas o mosaico, ele é um jeito de você reduzir ou pelo menos diminuir o impacto na natureza. Então, assim, trabalhar com mosaico, o custo é muito baixo, né? A matéria-prima que você consegue é fácil de encontrar e você consegue transformar uma peça que antes ia para o lixo numa peça de decoração, para você utilizar. Então, eu acho que, assim, a natureza agradece porque é um pouquinho, parece pouco, mas ele toma uma proporção muito grande, porque quando você começa a fazer várias peças, você vai precisar de várias cores, então você vai juntando aqui, juntando ali, a hora que você vê, você tira bastante resíduo do lixo, né? Para poder aproveitar e fazer um artesanato. E o bacana é que você passa para frente essa ideia. Sim, eu ensinei aqui em Paraibuna mesmo, eu já dei oficinas, eu dou aula em alguns lugares de oficina, né? Então, assim, eu ensino as pessoas que elas podem, com pouco investimento, elas podem transformar o que era lixo numa arte. Além do plástico, né, que a gente já cortou um pouquinho, que ela mostrou cortado, ela também utiliza outros materiais, como a lata, por exemplo, né, o vidro também. Opa! O vidro, que aqui já tem um pouquinho do material. O que mais que você usa? Aí aqui eu tenho uma frigideira antiga, usada já, né, que ficou velha. Daí eu faço toda a preparação nela embaixo. Eu uso o material que eu preparo para poder ter aderência da cola. Aí no caso aqui tem essa que é alumínio, né? E aqui também tem uma peça de vidro e aqui um retalho de madeira de construção civil. Então eu pego um pedaço de madeira e transformo e aí vira um suporte aqui no caso de chave. E o que a gente vai mostrar hoje pra gente fazer? Então, eu vou mostrar para vocês um passo a passo dessa lata, que eu acho que a ideia era a pessoa poder aproveitar um material que ela tivesse em casa, que fosse bem mais fácil, né, dela encontrar também. Aqui eu tenho a lata, no natural, né, como ela vem. Aí eu tenho aqui um produto chamado primer, que é o produto que eu vou usar para deixar a lata assim. Branquinha? Isso, branquinha. Então as pecinhas quadradinhas você vai pôr em cima desse primer que você colou. Exatamente, em cima desse primer. Aí qual material que eu utilizo? Cola branca, tá? Eu vou utilizar um pincel e um palito. Deixa eu mostrar aqui a cola branca. E uma tesoura. Aí a cola é uma cola extra PVA. Você pode usar, tem algumas marcas no mercado, você pode usar qualquer cola que seja extra PVA de artesanato, que é a mais forte. Não pode ser a de escola, que aquela de escola é muito aguada e ela solta, tá? Então eu vou usar um pincel fino, um palito e uma tesoura. E o plástico que eu vou utilizar, que é o plástico da embalagem, tá?
tá? Nesse caso aqui, eu já vou utilizar esse cortado. Então, ó, eu só coloquei um branco aqui para você enxergar. Eu vou colocar a cola aqui. A cola é sempre em quantidade, assim, tá? Ó, costumo usar sempre. E aí eu posso só espalhar um pouquinho com o pincel. O próprio palito, eu venho aqui, ó, e vou colando uma a uma aqui, ó. E aí não tem a necessidade de formar um desenho... Não. No caso dessa lata, é um colorido. Então, eu vou colar de acordo com o meu espaço aqui, ó. Eu só vou colando uma do lado da outra. Olha. Ela vai transformar assim. Eu vou preencher todinho esse espaço do jeito que tá aqui, ó. Eu vou ensinar como que corta. Depois que tá assim, aí a gente vem aqui, ó, e vai cortar, que é o que o pessoal pergunta, se é difícil de cortar. Não, não é difícil, ó. Aqui eu vou cortar em tiras. E aí aqui, ó, eu venho e corto nesse sentido. Ó. Nesse passo a gente precisa finalizar com rejunte. Então eu vou usar um rejunte branco. Isso e o rejunte, ele é como se fosse rejunte de construção civil. Isso. Aí você vem aqui e vai tirar o excesso. E aí, em quanto tempo você pode tirar o excesso? Você passa o rejunte e já tira o excesso em seguida. Isso. Aí você não pode deixar secar. A cola você deixa 24 horas, mas o rejunte você tem que passar e já secar. Senão depois você não consegue tirar mais. E aí ele vai ficar todinho assim, depois que tá com rejunte. Aí aqui já é a peça pronta, toda rejuntada, certinha. É muito gostoso aprender e saber que é uma peça ecologicamente correta, né? Sim. E poder fazer isso pensando num bem que é um bem comum, né? É o reaproveitamento. No CEDIR, Centro de Descarte e Reuso de Resíduos de Informática da USP, Universidade de São Paulo, e doadores já começavam a estacionar o carro para deixar seus equipamentos antigos. E a viagem rendeu. A carroceria do carro estava cheia de equipamentos antigos. Monitores, cabos, equipamentos de telefonia, muito material que há anos não era usado por essa família paulistana. E a gente foi acumulando muito material eletrônico, de telefonia, que você não vai usando, que já acabou, que ficou velho, isso já de alguns anos. E a gente queria dar um destino correto para esse material. Aí nós ficamos sabendo aqui do CEDIR, que além de tudo eles recuperam esse material e podem reutilizar para outras pessoas. Bom, a gente falou, é aí mesmo que nós vamos. Enquanto alguns funcionários da universidade recebiam e avaliavam os equipamentos, outros já separavam as peças em compartimentos, um jeito de organizar tudo. Logo, outro doador chegou com mais peças. Uma manhã de fartura para o Centro de Descarte e Reuso de Eletrônicos da USP. Mas aí vem a curiosidade. O que será que eles conseguem reaproveitar dessas peças? Nós recebemos todo esse material e tentamos tratar ele da melhor forma possível. Primeiro, olhando com um olhar mais técnico, vendo se o equipamento ele pode ser reutilizado. Então, separamos alguns componentes e tentamos reutilizar esses componentes. Caso seja possível, não seja tão antigo e obsoleto e o equipamento ainda tenha conserto, manutenção, nós colocamos ele novamente em uso.
Esse é o laboratório onde as peças são testadas e surgem as novas máquinas. Aqui é uma CPU, né? Exato. E foi... Ela, CPU de quanto tempo mais ou menos? Mais ou menos uns 15 anos esse equipamento. E aí aqui vocês fazem análise do que precisa ser trocado? Primeiro a gente coloca lá na bancada, verifica se está ligando. Verificamos quanto de memória ela tem, quais as condições técnicas dela e se é possível o reuso. Então, nesse caso aqui, esse equipamento, eu pretendo limpar bem ele, que está bem sujo, aumentar a quantidade de memórias, colocar um HD que não tem, um disco rígido, e tentar botar esse equipamento para funcionar novamente. O CEDIR foi criado em dezembro de 2019 com uma capacidade para receber 500 mil equipamentos por mês. Além de não deixar que todo esse material se transforme em lixo e seja descartado em um lugar errado, as doações têm um outro propósito. São entidades que têm CNPJ, que se credenciam. A gente já teve até ONG que trabalha com tribos indígenas. E daí nós emprestamos o computador. Por que nós emprestamos? Porque se formos analisarmos a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, existe a questão da responsabilidade compartilhada. Então eu empresto para o projeto social o computador, mais ou menos depois de 2 anos eles nos devolvem e nós trocamos por um computador melhor, né? Durante o período da Covid eu vejo que o CEDIR foi muito importante. Ele montou computadores para jovens de baixa renda que não tinham como ter computador da própria USP. E como que vai estar em casa se você não tem computador? E eu coordeno outro programa, que é o programa Paideia para jovens de baixa renda, que é para treinar jovens em informática, né? E daí no começo os alunos estavam tentando acompanhar as aulas pelo celular. Daí a gente viu que não tinha condições deles aprenderem. E porque numa família de baixa renda, muitas vezes aquele celular é compartilhado por todos os membros, né? E daí que nós começamos a trabalhar e a fornecer o computador para as crianças estudar em casa. Isso teve um impacto muito positivo, porque além dela acompanhar o Paideia, ela conseguia acompanhar as aulas e você ajuda a família toda. Além do papel social, tem também o papel ambiental do projeto. Então, 100% das coisas que chegam aqui tem a destinação correta. Ou vai para reuso ou remanufatura. E nós também praticamos a logística reversa. Ou seja, em alguns casos, o próprio fabricante retira aquele equipamento. No caso dos resíduos eletroeletrônicos, a gente tem que dar um passo atrás e pensar no design desses produtos. E pensar em 2 palavras, né? Durabilidade e longevidade. Então, quanto tempo esse computador deveria estar presente na vida do consumidor? Vamos dar um exemplo mais crítico, né, que é a questão do smartphone. Acho que a maioria das pessoas sabe que é impossível trocar a bateria, né, de um smartphone. Você acaba, às vezes, descartando ele, não por conta da inabilidade de utilizá-lo, mas porque a bateria não suporta mais o tempo necessário que você precisa, né? É impossível encontrar quem hoje não tenha, no mínimo, um aparelho celular. Imagina uma casa com 4 pessoas e todos os seus eletrônicos e outros equipamentos que em pouco tempo ficam obsoletos pelo uso constante ou porque foi lançada uma nova versão de cada um deles no mercado. As empresas de celular têm feito muita pesquisa. Ninguém fica com o celular, ou raríssimas as pessoas que ficam com o celular mais do que 2 ou 3 anos. E aí você colocar ali uma série de materiais mais nobres, mais caros, para que ele dure 10 anos, você vai estar desperdiçando, você vai estar vendendo um produto mais caro, porque são produtos mais nobres, para durar 10 anos, para quem em 3 anos joga no fundo da gaveta ou descarta. Então, olhando para todo esse mercado, né, a engenharia desses produtos, pensaram, vamos fazer produtos mais baratos, porque as pessoas usam durante pouco tempo, não querem mais, a tecnologia ela evolui muito, mas muito rápido, e aí
próprio equipamento ele não acompanha essa tecnologia, então vamos fazer com materiais que esse produto fique mais acessível. Então essa foi uma das estratégias. Não é que ele foi feito para quebrar mais rápido, ele foi feito, né, para durar dentro de um tempo médio previsto de se durar. Uma pesquisa da ONU, Organização das Nações Unidas, mostra que 57 milhões e 400 mil toneladas desse tipo de lixo são geradas todos os anos pelo mundo sem descarte correto. Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a responsabilidade pela logística reversa dos eletroeletrônicos, ou seja, o reaproveitamento de um produto que foi descartado, é do fabricante, importadores, comerciantes e distribuidores. São eles que devem encaminhar para a reciclagem. A indústria ela tem trabalhado muito, talvez nos próximos anos a gente vai ver, seria uma modularidade dos equipamentos. Por exemplo, você substituir partes do produto, né, e manter uma vida mais longa para determinadas coisas. A carcaça dele foi feita para durar 10 anos, mas a parte interna, se você não trocar os componentes, ele não vai aceitar uma tecnologia nova, 4G, 5G, 6G, 7G. Olha, não adianta. Se você não mudar os equipamentos ali, ele não lê esse sinal. Então você vai ter que mudar até os equipamentos dentro. Então eles estão estudando muito isso. Quem entra nessa casa na cidade de Cruzeiro, interior de São Paulo, logo se depara com essa montanha de roupa usada. São peças para homens, mulheres e crianças com o preço mais em conta. É o brechó, fundado pela dona Carmen Leia, que depois de perder o pai, prometeu que ajudaria os idosos da cidade onde ela mora. Ela criou um bazar com a ajuda das amigas e vende muitas peças de roupas usadas todos os dias. A dona Carmen criou esse bazar com uma missão pessoal e social, mas ao ajudar outras pessoas, realizou uma outra boa ação, incentivou o reaproveitamento. Mas começou a crescer, eu falei, e agora, como é que nós vamos fazer com tanta gente? Mas com muita fé em Deus, o povo de Cruzeiro nos ajudou trazendo roupa, e nós vendemos. E estamos aqui. Quantas dessas peças, um dia, estavam na vitrine de lojas e muitas não tinham um preço tão acessível quanto as expostas num brechó. O reuso é uma maneira inteligente e sustentável de proteger o meio ambiente. Mas uma pesquisa feita pelo Instituto Modifica, em parceria com o Centro de Estudo de Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas e a consultoria Regenerate Fashion, trouxe um dado preocupante: o desperdício têxtil. Na região do Brás, no centro da capital paulista, saem 16 caminhões com lixo têxtil com destino aos aterros sanitários, todos os dias. O montante é equivalente a 45 toneladas de lixo, a maioria de tecido sintético, composto algodão, poliamida e poliéster, todos poluentes, segundo a professora de moda da Universidade do Vale do Paraíba, Raquel de Andrade. O poliéster ele é uma fibra que se junta com outras fibras e aí a gente tem então vários tipos de outros tecidos. Então quando a gente fala que um tecido ele é sintético, quer dizer que ele tem na sua composição o poliéster, né? E outras substâncias, que aí depende muito de tecido para tecido. Temos tecidos que tem algodão com poliéster, linho com poliéster, então quando a gente está falando de sintético, a gente está falando de poliéster. Aí a gente tem também uma série de outras coisas, porque a gente também não pode falar só em não utilizar o tecido sintético, né? A gente está falando de 70 bilhões de pessoas. Então, como assim? Se a gente resolvesse utilizar só tecidos naturais, a gente também teria, né, um dano na natureza, porque não seria capaz, né? Não seria sustentável utilizar somente tecidos naturais. Então, assim, o que
precisa haver uma conscientização, né? Ter novos produtos, né, no mercado, sintéticos ou não, mas uma forma de amenizar esse descarte ou uma forma de utilizar isso de forma sustentável, como, por exemplo, a economia circular, em que pega o tecido, né, decompõe todas as partes e cada parte vai ser novamente introduzida no mercado, né, fazendo novas peças. Uma loja especialista em produtos do varejo de moda criou o movimento Reciclo para criar novos produtos através de peças usadas, onde o cliente pode descartar uma peça usada e que não tem mais condição de servir outra pessoa. Essas roupas passam por um processo de reaproveitamento e voltam, literalmente, com um novo propósito. Hoje, nós encaminhamos as peças para 3 caminhos. Primeiro, são as peças boas. A gente faz a triagem, peças boas a gente encaminha para doação, para os nossos projetos sociais. As peças que não têm mais condições de uso, algumas peças que, né, vêm muito degradadas, a gente encaminha para coprocessamento. E o jeans e outras peças que a gente hoje consegue reinserir na nossa cadeia, a gente recolhe, faz todo um trabalho, faz toda uma triagem, uma separação dessas peças, uma desmontagem. Então, por exemplo, o jeans. Hoje a gente recolhe todo o jeans, desmonta ele, tira os botões, tira o zíper e tudo mais, e a gente faz um novo fio. E a partir desse novo fio, a gente produz uma nova coleção de um jeans circular, ou seja, é toda uma coleção feita de um jeans reciclado, utilizando peças que vieram coletadas das nossas urnas e também de resíduos, né, da produção. Desde 2017, 35 mil toneladas de peças foram arrecadadas. Dessas, 70% foram para doação e 30% foram para reuso, ou seja, para o reciclo. O exemplo de produto final de todo esse processo é o jeans. As calças que fazem parte dessa coleção especial são essas aí. A proposta está toda explicada na etiqueta. A gente quer preservar o meio ambiente, a gente quer preservar toda a saúde do mundo, né, para as próximas gerações. E com isso a gente faz um grande trabalho de inovação e tecnologia junto aos nossos fornecedores para que a gente tenha processos produtivos e matérias-primas mais sustentáveis. Quem adora costurar ou vestir peças feitas artesanalmente deve circular bastante pela Vila Bela, em São Paulo. É lá que fica o banco de tecidos criado pela Lu Bueno, em 2013. A ideia original era apenas a troca de tecidos, mas de lá para cá mudou bastante. No ano que nós nascemos, em 2013, eu só abri loja porque eu tive essa assessoria do Sebrae e nós fomos num evento no final do ano, que foi um evento que foi no Bom Retiro, já sobre moda. E já sobre moda sustentável. Então, em dezembro de 2012, já tinha muita gente pensando isso. E foi isso que me animou, de fato, de abrir a loja em janeiro do ano seguinte. Ao longo dos primeiros 3 anos do banco, foi ficando muito claro que foi um momento que muitas empresas começaram a pensar e a repensar a sustentabilidade têxtil. Então eu digo que eu capitaneio essa ideia do banco de tecido, mas ele está aí porque o mundo pede. No banco de tecidos da Lu, a negociação é feita por venda e por troca, mas só é aceito o tecido que já foi trocado para que seja mantido o ideal de sustentabilidade. Se você traz 10 quilos, isso te gera um crédito de 7. Essa diferença de 3 quilos, 30%, é o que fica para nós, é o que faz o nosso estoque e é o que monetiza o nosso negócio. Isso é o que a gente vende. Porque um negócio onde você não consegue monetizar pode ser uma ideia muito bonita, mas você não tem saúde financeira para manter o negócio em pé. Então essa foi a maneira, esse é o nosso modelo de negócio. A Paula Carolina escolheu várias estampas para a confecção de bolsas que ela tem. A escolha pelo banco de tecidos tem tudo a ver com o projeto dela, a sustentabilidade. Hoje eu estou saindo daqui com mais de 10 quilos de tecido, é bastante coisa. Eu acabei vindo aqui para produzir uma nova coleção, mas eu me apaixonei por 2 tecidos que não se enquadrariam nessa coleção, mas eu já vi a coleção futura, então já estou levando eles também.
que agrega valor à marca é justamente isso. É a diretriz da Rosa dos Ventos, né? É agregar valor ambiental, social, né? Evitar o descarte inadequado e mostrar que aquilo que às vezes era lixo, não é lixo, né? Ele só foi mal utilizado, ele só foi mal descartado, né? Eles podem virar peças maravilhosas, peças até de colecionadores, né? Porque às vezes, por exemplo, tem bolsas que são 2 peças só por causa da quantidade de tecido, então é uma peça bem única. Empresa brasileira de pesquisas em agropecuária, o Brasil produz por ano 140 milhões de toneladas de alimentos. Dessas, 23 milhões vão parar no lixo. Os especialistas acreditam que todo esse desperdício começa na produção e termina aqui, na gôndola dos mercados. Ainda segundo a pesquisa, a comunicação entre produtor e supermercado, por exemplo, é fundamental. É preciso saber, durante a negociação, o quanto o produtor tem para oferecer e o quanto o empresário pretende comprar. Assim, no campo, se produz o necessário e nas bancas dos supermercados o prejuízo poderá ser menor. A gente não sabe o que significa a alimentação, né? A gente não sabe a maior parte das pessoas sabe de onde vem o alimento, mas não sabe o que custa para o ambiente a produção daquele alimento, né? A gente fala sobre o preço do feijão, mas a maior parte das pessoas já não sabe, né, que o feijão já não é mais produzido em larga escala no Brasil. Por quê? Porque a soja tomou o lugar do feijão. Então, todos esses conhecimentos, que parecem desnecessários no primeiro momento, eles são extremamente essenciais para que o consumidor dê valor àquele alimento que ele está comprando e, dessa forma, saiba comprar e não desperdiçar. Porque o desperdício de alimento no Brasil é altíssimo ainda. Uma pesquisa recente da Embrapa colocou como os principais itens, né, de desperdício arroz, feijão e carne. Quando a gente olha esses 3 componentes, não são os mais em conta no supermercado, a maioria da população. Então, por que a população desperdiça? Bom, primeiro porque existe essa ideia da comida fresca todo dia. Outro ponto, nós não sabemos quantificar o que nós comemos. Então, por aquela ideia de que a mesa precisa estar farta, a gente sempre produz, né, ou cozinha mais do que o necessário. O transporte até o supermercado também precisa ser monitorado. E mesmo na loja, o setor de frutas e verduras, por exemplo, precisa de um responsável exclusivo para separar o produto com aparência ruim. Afinal, o cliente não vai comprar uma maçã amassada ou com pintas pretas e ter que jogar fora depois. É a falta de cuidado com o aspecto dos produtos nas gôndolas dos supermercados que faz com que todos os dias 40% dos produtos sejam desperdiçados. Nesse supermercado, na região do Alto Pinheiros, na cidade de São Paulo, todos os dias um funcionário faz esse trabalho. A Aline, ela é atendente sênior aqui no supermercado no Alto de Pinheiros, em São Paulo, e ela toma conta mesmo do pessoal que organiza essa parte das frutas, também dos legumes, e até esse rapaz aqui, olha, já está selecionando aquilo que está muito maduro, que já não dá para consumir no dia ou até em 2 dias, né, Aline? Sim. E que pode perder logo. Então, esse produto, ele é separado e ele tem um destino muito legal. Aline, para onde vai esse produto que já está passando do tempo, né? Todos esses produtos que a gente tira da área de venda, que já não está bom para vender, mas porém ainda continua bom para consumo, a gente doa eles para instituições. Aí aqui, por duas vezes na semana, vem uma ONG retirar esses alimentos. Aí ele faz a distribuição para os lugares respectivos. E isso funciona tanto com as frutas, quanto com os legumes, as verduras? Frutas e verduras, são produtos que a gente consegue pesar e fazer o repasse. E aí como que vocês selecionam, né? Vocês avaliam que realmente o produto ele já está num ponto que já daqui a pouco vai estragar? Como que vocês olham, assim, uma fruta, por exemplo? Todo dia para a gente chega a mercadoria. Aí geralmente quando chega,
ela chega já bem verdinha. Aí quando o produto ele já começa a maturar demais na área de venda, as pessoas geralmente não compram, porque geralmente eles compram para poder durar um tempo mais em casa. Então esses produtos bem maduros, a gente seleciona para poder estar fazendo essa doação. E ele vem todo refrigerado, né? A gente pega aqui, ela tá até geladinha, porque ela acabou de ser colocada na banca. É um produto fresco. Então foi trocada, então a fruta que estava aqui, ela já foi retirada e o novo foi colocado. Isso acontece quantas vezes por semana? Diariamente. Diariamente. Que é um trabalho que a gente faz todos os dias, porque a fruta, ela tem um prazo de validade curto. Porque, dependendo do ambiente, ela deteriora muito mais rápido. Se está muito quente, ela deteriora. Se está muito frio, às vezes ela dura um pouquinho mais. Mas dependendo da fruta, o processo de deteriorização é muito mais rápido. Então é um processo que a gente faz diariamente. E aí, por exemplo, a fruta, né? A gente vê essa aqui, ela tá limpinha, só tem a casca com a cor dela natural, né? Mas aí sempre que aparece, às vezes, um pontinho, né, pretinho, alguma coisa, uma manchinha, o cliente já dispensa. Exato. É assim mesmo, né? Sim, igual a gente sabe que a casca da fruta é para proteger o fruto, mas muitas vezes as pessoas não entendem que às vezes está machucadinho, mas o produto ainda está bom por dentro. Mas aí geralmente as pessoas não compram quando está com a casca machucada, eles preferem a casca lisinha e bonitinho, porque eles acreditam que o produto esteja bom por dentro. E está, mas mesmo a casca arranhada, ele está bom por dentro. E aí vocês têm essa parceria. Como que funciona? São quantas vezes por semana? Vocês têm assim, pesado, é tudo por peso? Como que vocês se organizam? Conforme tudo que a gente recebe é pesado e tudo que a gente retira também é pesado. No caso da nossa relação com a ONG, a gente separa os alimentos, pesa, eles fazem emissão de uma nota para poder estar tudo certinho, para a gente ter a relação do que saiu, para poder também organizar a questão do nosso estoque, né? Porque é um produto que não vai para venda, mas porém sai do nosso estoque. Então a gente tem que ter essa organização. E você fica feliz por participar de um projeto desse? É reconfortante, porque é um produto que poderia estar sendo jogado onde a gente está indo para outras pessoas, já é tipo a nossa ação social, né? Então tá bom. Daqui, ele vai para onde? Vai para um refrigerador? Sim, a gente tira os produtos da hora de venda, a gente leva para nossa câmera. Tá. Vamos levar, Dani? Vamos lá. Então vamos lá, então. Aqui é onde a gente guarda nossas frutas mais sensíveis, que a gente deixa na refrigeração para poder durar um pouco mais. Aí conforme a gente separa desce a fruta, a gente separa nessas caixinhas pretas para poder deixar maçã com maçã, pera com pera, legume com legume, para deixar separado na hora de pesar, para deixar tudo bem organizado. Nessa outra área, dentro da câmara fria do supermercado, o pessoal da ONG que leva os produtos doados até as entidades sociais já estava preparando as caixas com os alimentos para a pesagem. O seu Carlos estava aqui com a calculadora na mão, fazendo o cálculo de peso por peso de fruta, né? De caixa por caixa, tipo de fruta, né? De legumes também. Você já tem uma noção de quanto que deu? 200 quilos. 200 quilos? 200 quilos, nossa, isso. É muita fruta, né? Muito legume. Sim, bastante. E isso, assim, é constante, porque a coleta é feita 2 vezes por semana. 2 vezes por semana. Nessa loja, 2 vezes por semana e 2 vezes em outra loja da mesma rede. E esse material, né? Esse produto, ele vai para onde agora? Hoje nós vamos para uma instituição na Zona Leste, Casa Filadélfia. E isso é muito importante, né? Porque a gente vê que o alimento, ele pode visivelmente não estar assim 100%, mas ele está totalmente para o consumo, ele é ótimo. Nada que desabone, está tudo bom. E é muito importante essa doação para vocês, para o banco de alimentos, essa coleta que vocês fazem e distribuem para as comunidades, para as Sim, porque temos outros parceiros também, vai somando-se um ao outro, dá uma quantidade boa e dá para ajudar muita gente. Faz muita diferença. Sim, muita diferença, certeza. Todas essas caixas com 200 quilos de alimentos foram levadas para uma entidade assistencial na zona leste de São Paulo. A Casa Filadélfia, todos os dias, alimenta crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. E quando a doação chega, é um momento de alegria. A ONG Banco de Alimentos foi criada há 23 anos pela economista Luciana Chinaglia Quintão, com o ideal de combater a fome e o desperdício de alimentos no Brasil. A missão é alimentar, educar e transformar. E a Casa Filadélfia
é apenas uma das 42 entidades assistidas continuamente, só na Grande São Paulo. E imagina você, né? Há 23 anos, uma pessoa ir lá, bater nos lugares, por favor, me doa o seu alimento. Né? Eles realmente, alguns acreditaram desde o começo e hoje, 23 anos depois, está mais fácil essa questão de receber doação de alimentos, né? Até pelo nosso nome, nossa trajetória, mas eu digo para você que a doação de alimentos tem que ainda crescer infinitamente, né? Porque ainda é pouco, né, o que a gente reaproveita, aproveita na realidade, nem reaproveita, né, porque são alimentos perfeitos para o consumo, né? Mas ainda é pouco que a gente aproveita dessa quantidade absurda que seria destinada ao lixo apenas por não ter sido vendida. Hoje nós temos a cada 2 brasileiros, um vive em insegurança alimentar, o que é absurdo. Metade da população do Brasil vive em insegurança alimentar. Algo totalmente desnecessário, né? E que vem de políticas públicas não eficientes, porque o que acaba com a fome, sabe o que é? É emprego, geração de renda. A pessoa, quando tem renda, ela tem acesso aos alimentos. Sem renda, ela não tem acesso a alimentos, né? Pensando que são várias fomes. A pessoa tem que morar, tem que se transportar, as crianças têm que estudar, tem que ter roupa, né? Então, a gente acaba com as fomes gerando emprego. Washington é o gerente da Casa Filadélfia e recebe com muita alegria as doações da ONG. Além de matar a fome de muitas crianças e adolescentes, oferece alimentos de altíssima qualidade nutricional, os ensina a dividir e a reaproveitar. E nós trabalhamos com um público que vive em extrema vulnerabilidade social. Então, tem um déficit aí alimentar muito grande. Além de trabalharmos as questões de violência e as questões de direito. E entendemos que a questão alimentar é sim também uma questão de direito. Então, muitos chegam para nós em situação mesmo de insegurança alimentar. Então, poder ter essa parceria e proporcionar para as nossas crianças e adolescentes uma alimentação saudável, nutritiva, é muito fantástico, é muito importante. A gente consegue ver essa mudança. E como poderíamos deixar isso acontecer em um país onde a fome ainda faz muitas vítimas? Por causa da pandemia da Covid-19, aumentou em quase 117 milhões de pessoas que têm algum tipo de insegurança alimentar e, do total, quase 20 milhões passam fome. É que agora, no período da pandemia, essa situação ela foi mais agravada ainda. Então, nós retornamos os atendimentos, se eu não estiver enganado, do meio de julho para cá, começando com 35%, depois 50%, finalizamos o ano em 100%. Mas, assim, era muito desesperador ver que eles queriam voltar. E a gente sabe que uma das grandes necessidades deles é a alimentação. É o café da manhã que nós oferecemos, é o almoço e o lanche da tarde. Nós já doamos, né, por volta de 20 milhões de quilos de comida nesse período, né? Já atendemos milhares de pessoas, né, e milhares de pratos de alimentos foram complementados, né, que a gente diz que a gente complementa pratos, a gente não cozinha o prato, não serve o prato inteiro, né, a gente complementa pratos de uma forma muito forte, muito interessante, com alimentos de alta qualidade, né, já foram mais de 300 milhões de refeições complementadas. O reaproveitamento, pensamos que ele é o enriquecimento, é o uso da inteligência, da tecnologia social. O contrário disso é pobreza e falta de inteligência. Então, reaproveitamento para nós, inclusive a Luciana Quintão traz isso no livro dela, Inteligências Sociais, que inteligência social é a gente saber aproveitar a riqueza que a gente tem e a variedade que a gente tem de alimento, que infelizmente a gente dispensa, a gente joga fora. A gente tem um grande desafio, não só de trazer a consciência de aproveitamento para crianças e adolescentes que estão aqui conosco e que se alimentam aqui, mas que também a gente possa fazer isso com as famílias. Nós temos aqui mensalmente uma reunião, que nós chamamos de reunião de convivência ou reunião socioeducativa, com pais, mães e responsáveis. E o nosso grande desafio é, de alguma maneira, poder passar isso para eles também, porque eles já têm tão pouco e ainda joga fora a riqueza daquele pouco que eles tinham. É um desafio para nós trazer essa educação para eles. Então a gente tem tudo na mão para diminuir a fome. Bastante.
E isso é um trabalho que vem para amenizar essa questão. Imagina se, como eu comentei com você, tivéssemos um país assim com todo mundo empregado, com a grande parte da população empregada, né, com serviços de primeira necessidade garantidos, né, sem corrupção, com os impostos chegando lá onde tem que chegar. Olha que país não seria esse.